Bruno, imagine você viver numa cidade dividida por um muro. Essa foi a realidade dos cidadãos berlinenses de 1961 a 1989, mais precisamente até o dia 9 de novembro de 1989. Oi, eu sou o Wanderson Oliveira. E eu sou o Bruno Cabral e você está no Futecult, etc. E no nosso primeiro programa nós vamos falar do futebol na Alemanha Oriental no pós-guerra. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, a Alemanha foi repartida entre os vencedores do conflito. Antes capital do Reich, Berlim foi a cidade que sentiu dentro de seu território os efeitos dessa cisão. Um muro dividia seu território em duas partes. O lado ocidental estava sob o domínio dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França, representante do capitalismo. Já os orientais estariam na zona de influência socialista soviética. O futebol alemão, como não poderia deixar de ser, também sofreu com essa divisão interna. Ao longo de 50 anos, os ocidentais venceram duas Copas do Mundo, sendo uma realizada em seu território, em 1974, e outra em 1990, já durante o processo de reunificação. É bom lembrar que em 1954 foi a Alemanha Ocidental também que venceu a Copa do Mundo, mas ainda não existia um muro, apesar da Alemanha já estar dividida. Mas nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre como se comportavam os orientais. Em 1974, a Alemanha Oriental participou pela primeira e única vez de uma fase final de Copa do Mundo. Foram duas vitórias, uma contra a Austrália e outra exatamente contra os ocidentais, donos da casa que viriam a ser os campeões do mundo. Classificados em primeiro na fase inicial, os alemães orientais tiveram pela frente logo o Brasil na segunda fase, e perdendo por 1-0, gol de Rivelino. Outra derrota contra a Holanda e empate com a Argentina, e os orientais estavam fora da Copa de 74. Se em Copas do Mundo a Alemanha Oriental tem uma participação tímida, o mesmo não podemos falar dos Jogos Olímpicos. Em 76, nas Olimpíadas de Montreal, foram medalha de ouro. Além disso, a Alemanha Oriental conseguiu uma prata em Moscou, no ano de 1980, e 2 bronzes, em Tóquio, em 1964, e em 1972, em Munique. Em 1985, o time principal conseguiu uma vitória histórica sobre a França de Platini e Giresse, em partida válida pelas eliminatórias da Copa de 1986, para a qual acabaram não se classificando. Wanderson, você já viu o goleiro correndo atrás de frango? Não, já vi ele fugindo de frango, né? Então dá uma olhada no que aconteceu nessa partida aí contra a França. Meus amigos, já tivemos isso. Eliminatórias europeias com jeitinho de competição sul-americana. A relação da seleção brasileira com a Alemanha Oriental, no campo do futebol, tem 4 capítulos. Além da vitória do Brasil na Copa de 74, com o gol do Rivelino, a gente já se enfrentou 3 vezes. Foram 2 vitórias e 1 empate. Em 1990, um 3-3 na despedida brasileira rumo à Copa da Itália, o penúltimo jogo dos orientais. Bola muito alta, do outro lado, Aldair, Beck chegou na frente dele, gol! Fez o cruzamento, Careca, agora, gol! Preferiu a jogada, pra Dunga, pra tocar, Dunga, faz, gol! Steinmann. Deu condição, lá vai a Alemanha, pode pintar e o gol, saiu Tafarel! E agora o gol! Então aí Tafarel, hein? Atenção, Tafarel! Gol! A última partida da seleção da Alemanha Oriental ocorreu em 12 de setembro de 1990. Vitória sobre a Bélgica. O autor dos gols dos orientais foi Matthias Sammer, que viria a defender a seleção da Alemanha reunificada na Copa de 1994 e seria um dos principais nomes do time campeão da Eurocopa de 1996. Tweede doelpunt. Ongelooflijk barbaar. In de laatste minuten hier van deze partij. Ballack foi outro craque de uma Alemanha reunificada e nascido na parte oriental em 1976. Ele foi vice-campeão da Copa do Mundo em 2002, mas não disputou a final contra o Brasil, pois estava suspenso. E por falar nessa Alemanha reunificada, a primeira partida dessa nova seleção ocorreria meses após o título mundial da Alemanha Ocidental.
no dia 19 de dezembro de 1990. Vitória por 4-0 sobre a Suíça. Tor! Ja, das ist... Und Matthäus! Also hätte ich fast gesagt... Vale lembrar que a seleção alemã reunificada herdou os títulos da Alemanha Ocidental e a seleção alemã oriental teve seus resultados preservados. Uma curiosidade sobre a seleção da Alemanha campeã do mundo em 2014, o primeiro título após a Alemanha reunificada, é que apenas um jogador daquela seleção tinha nascido na Alemanha Oriental. Toni Kroos. Ele nasceu em 4 de janeiro de 1990, antes do fim do processo de reunificação do país, ocorrida em 3 de outubro do mesmo ano. Na primeira Bundesliga, com a Alemanha como uma só nação, apenas 2 times do lado oriental garantiram vaga na elite na temporada de 1991-1992. Foram eles o Dinamo de Dresden, que permaneceu na elite até 1995, e o outro foi o Hansa Rostock, que acabou rebaixado logo na primeira temporada. Os demais times tiveram que começar sua caminhada nas divisões de acesso. Na Bundesliga de hoje, na primeira divisão, temos o RB Leipzig, que também representa a Alemanha na Liga dos Campeões da Europa, mas foi criado bem depois da reunificação, em 2009. Seu rival ideológico é o time dos trabalhadores, o Union Berlin, que faz sua estreia na competição, na Bundesliga. A instituição era conhecida como uma voz dissonante do autoritarismo presente na Alemanha Oriental, por representar os sindicatos. Hoje, o clube é um símbolo da esquerda, mesmo sendo lembrado como um combatente dos governos socialistas nos anos da Guerra Fria. O que em um primeiro momento poderia parecer um paradoxo, se explica pelo fato de a União ser basicamente sustentado pelos torcedores. Eles até aceitam patrocinadores externos, mas que não influenciam nas decisões administrativas do clube. Nessa Bundesliga, na primeira divisão, em 18 de agosto as duas equipes se enfrentaram e deu Leipzig por 4-0. Resquício de um mundo que começou a deixar de existir em 1989, mais precisamente no mês de novembro há 30 anos. De cabeça, Poulsen vai pintar o quarto! Gol! Chegou a hora da nossa dica cultural. Como nosso canal trata de futebol, esporte e cultura, nada melhor que juntar esses 3 temas no filme que nós vamos indicar para vocês. Trata-se do filme O Milagre de Berna, do diretor alemão Sonke Wortmann. Deutschland 1954. Es wird wieder getanzt. Die Jugend zeigt sich politisch. Der Zigarettenhandel blüht. Die Nationalmannschaft trainiert für die Fußball-Weltmeisterschaft. Und ganz Deutschland ist im Fußballfieber. Mensch Helmut, du Flasche! Du triffst ja nicht mal aus 3 Meter Möbelwagen! Lançado em 2003, o filme retrata a Alemanha pós-guerra pelo olhar do menino Matthias, um fanático por futebol. A gente acompanha o desenvolvimento da relação do menino com o pai, um ex-prisioneiro de guerra que volta para casa às vésperas da Copa do Mundo da Suíça em 1954. Com autoestima em baixa, os alemães torcem pela seleção pela primeira vez atuando como Alemanha Ocidental, mas tem muitas esperanças que ela pudesse bater a poderosa seleção da Hungria de Puskás Kopf, campeã olímpica em 1952. Matthias tem como ídolo e figura paterna o craque alemão Helmut Hahn, mas precisa enfrentar o seu pai de verdade, que não consegue se adaptar à nova vida e à dinâmica da sua família depois da guerra. Schluss jetzt, ab nach Hause. Fang bloß nicht an zu heulen. Deutscher Junge weint nicht. Agora algumas curiosidades. A única partida encenada no filme foi justamente a final contra a Hungria. Todas as cenas foram milimetricamente ensaiadas e todos os atores, na verdade, eram jogadores de verdade. Vale a pena você pegar o filme e pegar os gols da partida e colocar uma do lado da outra. Você vai ver como foi perfeita a filmagem do diretor. Como que ele teve cuidado de repetir o que aconteceu no campo de jogo nas filmagens do filme. O filme lembra também a importância de Adi Dassler, que mais tarde viria a fundar a Adidas, que desenvolveu chuteiros especiais para a chuva de suma importância para a vitória alemã na final. A gente até procurou esse filme em algum serviço de streaming, mas acabou que não encontrou ele. Mas eu tenho certeza que você procurar por aí, por aqui, em algum lugar, você vai conseguir achar. Papa früher auch so? Papa ist auch ein ganz großer. Wenn wir alle ihm helfen, dann wirst du dich noch wundern, was du für einen tollen Vater. Outro filme também que a gente pode citar é Adeus Lenin, que mostra a mudança da sociedade da Alemanha Oriental antes socialista, planificada, para uma sociedade de consumo após a queda do muro.
E trata de um filho que cuida da mãe, que teve um grande baque e que reconstrói aquela sociedade alemã planificada para que a mãe pudesse sobreviver às mudanças do novo tempo. Um filme bastante divertido, sim, bem interessante, vale a pena também conferir. É isso, pessoal. A gente se vê daqui a 15 dias com mais um programa especial. Ou então a qualquer momento com alguma notícia que esteja bombando por aí. Você já sabe, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber todas as nossas atualizações. E deixe seu comentário, mande seu e-mail, veja nossas outras redes, Twitter, Instagram, a gente vai deixar tudo aí anotadinho aí pra você, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima aí. Tchau.